Bom dia, estamos muito alegres em poder fazer parte dessa celebração ao Senhor junto com vocês. Somos gratos por podermos, mesmo que distante, estarmos juntos para poder adorar o Senhor. Estamos com muita saudade de todos vocês e sabemos que não temos vivido dias fáceis, Esse ano tem sido desafiador para todos nós. Temos passado momentos de dúvidas, temos sido desafiados a permanecer fiel ao Senhor, permanecer fiel à nossa igreja, permanecer fiel ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas hoje eu queria encorajar vocês, que essa celebração possa ser aproveitada por vocês, que a gente possa realmente confiar o nosso coração ao Senhor, nos entregar de forma genuína ao Senhor, para que a nossa esperança seja renovada, para que o nosso amor ao Senhor seja fortalecido, que a nossa fé seja restaurada, que a nossa alegria em adorar o Senhor seja fortalecida todos os dias. Hoje eu queria trazer para vocês o Salmo 46, que fala que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Sabemos que muitas pessoas estão com dúvidas, com medos, com incertezas em relação à saúde, em relação ao trabalho, ao sustento, à saúde de familiares próximos. Sabemos que não tem sido dias fáceis, mas nós, como cristãos, nós temos a esperança que vem do Senhor. Nós temos a alegria de servir a um Deus que se preocupa conosco, que se importa conosco. E eu queria, junto com vocês, ler o Salmo 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Que a nossa esperança seja renovada no Senhor, que a gente tenha a certeza do Deus que a gente serve, do Deus amoroso, cuidadoso, que se importa com a gente. Que a nossa esperança seja renovada e que quando tudo isso passar, que a gente possa celebrar o Senhor juntos, se abraçando e de forma presencial, que a gente possa aproveitar uns aos outros e a comunhão com a nossa igreja. Vamos orar. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais uma celebração, obrigada porque mesmo distante nós sabemos que estamos juntos em adoração ao Senhor, em reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom, Deus, sabemos que nada foge do controle do Senhor, que o Senhor sabe de tudo isso que tem acontecido, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, Deus, e o Senhor se importa conosco. Somos gratos por isso, somos gratos porque o Senhor é o nosso refúgio. Sabemos que nada sai do controle do Senhor, Deus, e é isso que nos traz esperança. A nossa esperança, a nossa alegria está no Senhor, Deus. Obrigada por nos manter juntos como igreja, Deus, como cristãos, como famílias, Deus, que o Senhor fortaleça mesmo, Deus, aquelas pessoas que estão em casa, fortaleça os pais, Deus, os filhos, aquelas pessoas que estão enfermas, Deus, que o Senhor traga um renovo, que essa celebração possa ser aproveitada, possa ser um momento de regozijo mesmo na presença do Senhor, Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor fez até aqui, Deus. Amém. Aos teus pés,
te adorar pelo que tu és santo. Sou tão pecador, não sou merecedor, vim por te amar, és meu Salvador. Cheio de glória e majestade, santo, tu és santo. Cheio de glória e majestade. Lanço-me aos teus pés, lanço-me aos teus pés. Te adorar pelo que tu és santo. Sou tão pecador, não sou merecedor, vim por te amar, és meu Salvador. Cheio de glória e majestade, santo, tu és santo.
Senhor. Com os meus lábios te exalto, Senhor. Ergo minhas mãos e dobro os meus joelhos em adoração. Santo, poderoso, o grande eu sou, o Deus Criador. Deus que me amou, pra tua glória, pra teu louvor, seja sempre a minha vida, meu Senhor. Com os meus lábios te exalto, Senhor. Ergo minhas mãos e dobro os meus joelhos em adoração. Santo, poderoso, eu sou o Deus Criador. glória, Senhor, para teu louvor, ó Deus. Adoramos o teu nome, Senhor. É para isso que existimos, Senhor, para isso que vivemos, Senhor, para te adorar e bendizer o teu nome, Senhor. Nossa vida é para a tua glória, Senhor. Não há outro motivo, Senhor. Fomos criados pelo Senhor e resgatados, Senhor, para te adorar, Jesus. É o nosso prazer, Jesus. É o nosso prazer.
Yeshua HaMashiach, aleluia. Yeshua HaMashiach, aleluia. Jesus é o Messias. De gratidão encher o meu coração, de louvor os meus lábios com amor ao Senhor que me deu a salvação, a Jesus o Cristo. Yeshua HaMashiach, aleluia. Yeshua HaMashiach, aleluia. Jesus é o Messias. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. O Senhor Cristo reina eternamente, o autor da vida, o meu Salvador, Filho do Deus vivo, o onipotente. Canto pra sempre em seu louvor, exalto seu nome, grande é o Senhor. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. De gratidão encher o meu coração, de louvor os meus lábios com amor ao Senhor que me deu a salvação, a Jesus o Cristo. Yeshua HaMashiach, aleluia. Yeshua HaMashiach, aleluia. Jesus é o Messias. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. O Senhor Cristo reina eternamente, o autor da vida, o meu Salvador, Filho do Deus vivo, o onipotente. Canto pra sempre em seu louvor, exalto seu nome, grande é o Senhor. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. 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 Sabe por que nós podemos trocar nosso espírito angustiado por vestes de louvor? Porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele está com você hoje. Não importa a dificuldade que você esteja passando, a ansiedade em seu coração, Deus está com você. Deus está conosco. Ele está conosco nas montanhas. Ele está conosco nos vales também. Ele está conosco nas planícies. O Senhor está conosco em todo o tempo. O seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
que vai cumprir. Nunca jamais me deixará, mas com sua forte mão me sustentará. Jeová Jireh, Deus da providência, me sustenta em teus braços, podes cuidar de mim. Jeová Rapha, Deus que sara, realiza o teu milagre, pois confio em ti. Deus está conosco. Se Ele prometeu, sei que vai cumprir. Nunca jamais me deixará, mas com sua forte mão me sustentará. Jeová Jireh, Deus da providência, me sustenta em teus braços, podes cuidar de mim. Jeová Rapha, Deus que sara, realiza o teu milagre, pois confio em ti. Jeová Jireh, me sustenta em teus braços, podes cuidar de mim. Jeová Rapha, Deus que sara, realiza o teu milagre, pois confio em ti. Jeová Jireh, Jeová Rapha, Emmanuel, Deus está conosco. 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 Tua presença muda tudo. Tua presença muda tudo. Tua presença muda tudo, Senhor. Tua presença muda tudo. Tua presença muda tudo. Tua presença muda tudo, Senhor.
abatido e me achego em tua presença. Meu coração se enche de alegria, coragem e alegria. Tua voz vem como fogo, incendeia o meu coração, cura a alma da ferida e me enche de vida. Tua presença muda tudo, tua presença muda tudo, tua presença muda tudo, Senhor. Tua presença muda tudo, tua presença muda tudo, tua presença muda tudo, Senhor. Quando estou abatido e me achego em tua presença, meu coração se enche de alegria, coragem e alegria. Tua voz é como fogo que incendeia o meu coração, cura a alma da ferida e me enche de vida. Tua presença muda tudo, tua presença muda tudo, tua presença muda tudo, Senhor. Declara, vamos lá. Tua presença muda tudo, sim, Senhor, tua presença muda tudo, tua presença muda tudo, Senhor. Tua presença muda tudo, tua presença muda tudo, tua presença muda tudo, Senhor. A criação do mundo, a Bíblia nos declara que tudo estava no caos, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Talvez você olhe para a sua vida e veja um caos. Talvez você olhe para o nosso país, para o mundo, veja um caos. Mas eu quero te dizer, o Espírito de Deus paira. O Espírito de Deus paira sobre a sua vida. O Espírito de Deus paira sobre o nosso país. O Espírito de Deus, através da igreja, pode transformar o mundo. Declara comigo, tua presença muda tudo, Senhor. E eu posso crer no amanhã, porque o Senhor está comigo.
O Senhor está em minha vida, Senhor. Espírito de Deus, produz a tua vida, Senhor. Produz a tua vida, Senhor. Produz. Organiza o caos, Senhor amado. Transforma, Senhor. Nós declaramos a tua presença, o teu poder para transformar, para restaurar, para trazer vida. Muda tudo. Tua presença muda tudo. Tua presença muda tudo, Senhor. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus. Vamos ler a partir do capítulo 16, do versículo 13. Diz bem assim: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas continuou ele: Quem dizeis que sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Gostaria de usar esse texto, que não fala diretamente sobre dízimo, para a gente lançar a luz nesse tema de uma perspectiva um pouco diferente. Muitas vezes o tema de dízimos e ofertas é tratado de forma muito impessoal, como se fosse um conceito distante de nós. E eu acredito que essa é a abordagem inicial do texto de Jesus. Jesus, ao perguntar aos discípulos o que as pessoas diziam a respeito dele, ele não queria saber exatamente o que os discípulos falavam a respeito dele. A primeira pergunta diz respeito ao contexto. E os discípulos, ao responder, ofereceram diversas respostas diferentes. Algumas pessoas diziam que Jesus era algo parecido com João Batista, outros diziam que ele era algo parecido com Elias. Enfim, eram diversas as especulações sobre quem era Jesus. Entretanto, não era exatamente sobre isso que Jesus queria falar. Jesus não estava interessado no que as pessoas diziam a respeito dele. Ele estava interessado no que ele significava na vida dos seus discípulos. A questão era pessoal. A partir do versículo 15 diz assim: Mas vós, continuou ele, quem dizes que sou? E, portanto, nos dízimos, eu gostaria de levantar essa questão. A questão não é o que o dízimo e a oferta significa de forma abstrata, mas a questão aqui é como ele repercute na sua comunidade local. Como os seus recursos financeiros podem promover uma melhoria na comunidade que você frequenta, no local em que você congrega, na vida dos pastores que estão ao seu redor. Deus nos deu a graça de participar desse momento de provisão à vida dos nossos líderes e à vida da nossa comunidade local. Não vamos usar esse momento de dízimos e ofertas para ficar confabulando teorias ou, coisas muito mirabolantes. Esse é o momento de nós pensarmos na saúde financeira, sim, da nossa comunidade local. Nós não somos meros frequentadores da nossa igreja. Nós somos participantes, nós somos a igreja. E nesse ponto, quando a igreja tem algum problema, seja ele qual for, inclusive financeiro, esse não é um problema da igreja, esse é um problema nosso. E, portanto, cabe a nós promovermos a solução para isso. Que haja alegria no nosso coração de participar desse momento tão importante, tão valioso para a vida da igreja. O nosso dinheiro pode ser muito útil à vida dos nossos pastores, líderes, igreja, que isso seja motivo de alegria para nós. Servir a Deus e ser útil a Ele e às pessoas que cuidam de nós é um privilégio enorme. Vamos orar? Deus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos dê a graça de participar do momento das ofertas, do dízimo, com espírito voluntário e alegre, que não venhamos encarar isso como uma responsabilidade, tão somente como uma obrigação,
mas que haja regozijo em nosso coração de poder, com aquilo que o Senhor tem nos dado, abençoar os nossos pastores, abençoar o local em que nós congregamos, as pessoas que estão ao nosso redor, que os nossos corações estejam sempre dispostos a ser o mais generosos possíveis, Deus, para que a sua obra vá à frente, para que possamos participar daquilo que o Senhor tem realizado na terra. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos exibir na tela agora os dados bancários da congregação do Plano Piloto. Aqueles que congregam ali sintam-se movidos a depositar as suas ofertas ali. E cada igreja local do Grão também tem sua conta. Então, se você não congrega no Plano, mas congrega em outra localidade, procure seu líder e pegue os dados com ele. Bom dia a todos. Eu estou bem, graças a Deus. E vocês, como estão? Espero que estejam muito bem. Hoje nós vamos meditar a respeito de 5 aspectos dos planos de Deus para nós. Eu gostaria de ler com os irmãos um trecho que está na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós temos vivenciado, nesses dias de nossa vida, que esse cenário de pandemia tem influenciado sobremaneira a nossa vida. E nós temos vivido dias de um contexto de crise mundial nunca visto. O cenário, portanto, é altamente constrangedor, também intimidador, arriscado, amedrontador, inseguro, perigoso, desafiador, também desempregador, também um momento de choro pela perda de entes queridos, momento também de dificuldade nos negócios e da paralisia das atividades. É tempo de isolamento de grande parte das pessoas, especialmente as classificadas como grupo de risco. Entre eles, os idosos, como eu, e os que têm alguma comorbidade, como diabetes, excesso de peso, doenças autoimunes, os cardiopatas e outros. Sentimos a falta, muita falta, dos abraços da família e dos irmãos em Cristo. A maioria de nós está com ansiedade para que tudo logo termine com a chegada da vacina. Senhor, mande logo essa vacina para nós. Essa tem sido a nossa oração também. Também temos uma ponta de angústia por ficar sem total liberdade. Nem sempre sabemos se podemos ir aqui ou ali ou acolá, se isso vai nos fazer bem, se isso é um risco maior. E nós sabemos também das depressões em alguns casos,
casos sérios. Também temos visto e ouvido sobre o desentendimento no lar. Esses são aspectos do lado negativo da pandemia, da crise que ela provocou. Mas, sempre tem o mas, também temos vivenciado lados positivos da pandemia, que são os aperfeiçoamentos e novas oportunidades. Apenas para exemplificar, são novas configurações remotas via internet na forma de trabalhar, de fazer negócios, de reunir vendo o rosto e ouvindo a voz das pessoas, de ensinar, de estudar, de aprender, de fazer compra delivery, de adotar novos e melhores costumes de higiene em nossas casas e no trabalho, de realizar e participar das celebrações de domingo pelo nosso canal no YouTube, de participar da célula, de liderar e participar de cursos do Exército de Estudo da Família no formato novo, formato virtual, que permite alcançar mais pessoas e famílias, mas principalmente de se achegar mais a Deus, de orar com mais intensidade por parentes e irmãos em Cristo, doentes, de confortar aqueles enlutados, dentre outras oportunidades e bênçãos. Hoje, eu quero trazer à memória dos irmãos 5 aspectos dos planos de Deus para nós que renovam o quê? Renovam a nossa esperança. São planos de Deus, do Deus tremendo e todo-poderoso, cheios de amor e de misericórdia, que demonstram o cuidado dele para conosco durante essa crise, e não só durante essa crise, mas sempre. Deus é Deus de promessas, Deus é Deus de aliança, e, portanto, Ele certamente cuida de nós. Vamos ver cada um desses aspectos. Primeiro aspecto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Onde é que está escrito isso? Está escrito em Romanos 8, 28, que nós vamos, com mais calma, meditar a respeito à frente. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, e para mim mesmo. Certamente Deus não está morto ou descansando. Certamente Deus é santo e permitiu essa pandemia com um propósito santo. Nós precisamos entender qual foi o propósito dele. Como está escrito em Salmos 121, verso 4, é certo que não dormita, ou cochila, ou toscaneja, nem dorme o guarda de Israel. Pelo contrário, Deus está agindo nas esferas celestiais em favor da sua criação, especialmente em favor daqueles que o amam. Afinal, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, se a palavra diz que são todas as coisas que cooperam para o bem, nós podemos crer que nessas coisas estão incluídas as desagradáveis e também as verdadeiramente boas aos nossos olhos, que estarão cooperando a nosso favor. É uma questão puramente de fé na palavra. É necessário crer, é necessário confiar, é necessário descansar em Deus. Como diz uma canção de autoria do pastor Ricardo: em teus braços eu me lanço, em tua graça eu descanso. Portanto, Deus é um Deus fiel, é um Deus que cuida de nós, que não dormita, não cochila, não dorme, está sempre presente e tem o melhor para nós. E segundo aspecto, podemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como consta lá em Romanos 12, 2. Sabe por quê? Deus vela pelo cumprimento da sua palavra, conforme está em Jeremias 1,12. E que diz assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E a palavra de Deus, meus queridos, não volta vazia, pois concretizará a vontade de Deus e prosperará naquilo que Deus a designou. Isaías 55:11 tem isso. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz
e prosperará naquilo para que eu designei. Portanto, meus irmãos, a palavra nunca passará. Jesus mesmo afirmou isso, conforme está em Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E chegamos então ao terceiro aspecto. Deus trabalha para aquele que nele espera. Nesse sentido do poder da palavra de Deus, o profeta Isaías registrou uma afirmação tremenda para aqueles que esperam em Deus. Se você quiser abrir sua Bíblia, abra em Isaías 64, 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, Deus não está assistindo o desenrolar das coisas, está parado, não. Não mesmo, pois Deus está trabalhando para nós, que nele esperamos. Poderia haver notícia melhor do que essa? Quem poderia fazer melhor do que Deus? E vem o quarto aspecto, que é o seguinte: Deus tem planos maravilhosos para nós. Eu e você, sim, você mesmo, podemos confiar que Deus Pai tem planos maravilhosos para nós. Vejamos o que Deus disse por intermédio do profeta Jeremias, que se aplica aos dias atuais, porque Deus não muda, conforme Malaquias 3,6. Jeremias 29, 11 a 14 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar, sabe o quê? A vossa sorte. Repare que nesse trecho de Jeremias, primeiramente o Senhor tem pensamento de paz a nosso respeito. Ele quer nos dar a paz de Deus que excede a todo entendimento. Não é uma paz qualquer, gente, mas a paz que vem de Deus, que gera calmaria em nosso coração, que traz descanso à nossa alma, que aumenta a nossa esperança, que nos dá a sensação verdadeira de segurança. Podemos confiar em Deus. Você pode dizer isso daí? Vamos dizer junto? Podemos confiar em Deus. Em segundo lugar, nesse mesmo trecho de Jeremias, Deus promete atender da forma dele o que desejamos. Ele diz, para vos dar o fim que desejais. Em seguida, Deus fala de relacionamento com ele. Sim, relacionamento, sim, Deus é Deus de relacionamento, que espera a nossa iniciativa de buscá-lo. É como o registro de Jeremias. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Vejam que Deus está esperando que nós o invoquemos. Roguemos a Ele, clamemos a Ele, passemos a ter a determinação de orar a Ele. Por quê? Porque Ele nos dá a garantia quando diz, eu vos ouvirei. Esse ouvirei inclui também a disposição de Deus de responder e cuidar do anseio daquele que o invocar. E tem mais, Isaías 59, 1 confirma isso que Jeremias colocou, quando diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não poder ouvir. Veja só, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, está acima dos mais altos céus, se torna imanente, perto, próximo, presente, disposto, dedicado e determinado a ouvir e atender a nossa oração, desde que ela é feita com entrega de todo o nosso coração. Jesus mesmo disse categoricamente, conforme Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. E continua os planos de Deus para nosso favor.
Mas, para termos um encontro marcante com Deus e o acharmos, ainda com referência à palavra de Jeremias, temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Sabe o que é isso? Isso é foco, isso é determinação, isso é ir para o nosso quarto secreto e derramar tudo o que somos perante o Deus Altíssimo. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Deus quer intimidade. Para quê? Para trabalhar a nosso favor. Deus quer se revelar a nós. E eu dou meu testemunho que diante dessa pandemia pedi diária e confiadamente a proteção de Deus. Ou seja, Deus colocasse uma cerca de proteção que impedisse a ação do inimigo sobre a minha vida, de minha esposa, filhas, genros, netos e irmãos de sangue e de fé. Qual foi o resultado da oração ou das orações sucessivas? Até agora na família, somente o irmão de minha esposa, o meu cunhado, foi acometido da Covid-19. Ficou cerca de 50 dias internado e já pensávamos que talvez não desse mais tempo. Mas recentemente, esta semana que passou, recebeu alta hospitalar, está em casa e muito bem, já trabalhando. Glória a Deus por isso. Mas alguém poderá dizer, e os cuidados que nós devemos ter de profilaxia, que são medidas preventivas para a preservação da saúde, que vocês tiveram com álcool 70, álcool líquido etílico 70, e higienização de todas as coisas que entraram nas suas casas. Esses cuidados não contam? Claro que contam. Todavia, Jesus orientou os seus discípulos que fossem prudentes, conforme Mateus 10,16, quando ele diz assim, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, Jesus requereu dos seus discípulos originais e de nós hoje em dia que nós fôssemos prudentes como as serpentes. Portanto, temos que ter os cuidados, sim, com a profilaxia necessária para enfrentar esse tempo de pandemia. E tem mais, nesse tempo de pandemia, eu ainda fui abençoado tremendamente com a melhoria do meu coração. Melhoria do coração, pastor? Sim, há 2 anos e meio atrás, em janeiro de 2018, eu tive um infarto e fui submetido a uma cirurgia de revascularização do miocárdio, que é, explicando de uma forma bem simples, a abertura do meu peito, o desligamento do coração do sistema circulatório de sangue do corpo, para que os cirurgiões pudessem nele trabalhar, a utilização de equipamento de SEC, que é a circulação extracorpórea, para fazer o papel do coração, enquanto neles são colocadas pontes, safeno-mamária, para substituir artérias quase totalmente entupidas, possibilitando melhor fluxo e circulação do sangue no corpo. Eu quero dizer que, para a honra e glória do Senhor, a cirurgia foi um sucesso. Porém, em 2020, em plena pandemia, meu cardiologista solicitou 2 exames de acompanhamento. Uma angiotomografia das coronárias e uma cintilografia do coração em repouso e em estresse. O resultado da angiotomografia demonstrou algo impressionante. Uma das pontes colocadas na cirurgia fechou totalmente. E a artéria nativa, ou seja, aquela que nasci com ela, e antes da cirurgia estava entupida, voltou a funcionar normalmente, com ótimo fluxo de sangue. Segundo os médicos, eles nunca viram isso acontecer e atribuíram a Deus o milagre. Também o resultado da cintilografia mostrou situação extremamente satisfatória, segundo disse o próprio cirurgião, não constando nenhuma isquemia no coração. Sabe o que é isquemia, gente? Isquemia cardíaca é uma doença arterial coronariana muito comum no Brasil. Ela se dá quando o fluxo de sangue que deveria ir para o coração é reduzido e, consequentemente, o oxigênio não chega no órgão em quantidade suficiente. Eu quero dizer, para a honra e glória do Senhor, que aquela veia nativa passou a ser como se fosse de criança. Eu passei a ter um fluxo de sangue e circulação melhor, e tudo isso para a honra e glória do Senhor. Diante dessa resposta de oração que eu testemunhei, nós podemos dizer como Paulo,
lá em Timóteo, 2 Timóteo 1,12. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Chegamos então ao último e quinto aspecto. Os planos de Deus não param por aqui. Deus tem muito mais para nós. Como o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Coríntios, nós lemos no início, 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Eu amo a Deus. Se você ama a Deus, nós amamos a Deus e podemos contar com algo tremendo que Ele preparou para nós. Agora, os planos de Deus transcendem os nossos planos. Deus tem propósito com a vida de cada um de nós. A pandemia, portanto, não deve nos paralisar. Com sabedoria, temos que cuidar em oração e ações ao nosso alcance para não sermos atingidos pela Covid-19 e ainda exercermos a misericórdia e a compaixão para com as pessoas doentes e desempregadas. Nós devemos continuar exercendo nossa fé no Senhor Jesus Cristo, pois sem Ele, nada podemos fazer. É Jesus que está à direita do Pai, intercedendo em nosso favor. É no nome dele que devemos pedir ao Pai Celeste como filhos amados, chamados e escolhidos antes da fundação do mundo, para servir e viver na dependência de Deus. E assim podemos dizer com mais confiança: em teus braços eu me lanço, em tua graça eu descanso. Deus certamente vê todas as coisas, dentre elas, vem observando nosso amor sincero por Ele. E aí, minha irmã e meu irmão, pode confiar que Deus está preparando para nós um tremendo tempo de pós-pandemia. Mas um pós-pandemia não é qualquer pós-pandemia. Um pós-pandemia maravilhoso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. E finalmente, sabe por quê? Conforme está em Efésios 3, 20, 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Eu queria orar com você nesse momento. E essa oração é uma oração de depósito de confiança em Deus. Como diz a música, em teus braços eu me lanço. No sentido de quê? De que Deus está com braços abertos para poder nos segurar, para poder nos sustentar, para poder nos cuidar, para poder nos consolar. E em tua graça eu descanso. Ou seja, a graça de Deus é uma graça que não depende de mérito nosso. E se não depende de mérito nosso, Ele, com seu amor incondicional, vai cuidar de nós. Tem planos maravilhosos para nós. Eu gostaria, então, de orar com você nesse momento, colocando toda a minha vida e a sua vida perante Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento que passamos aqui meditando na Tua palavra. Os Teus planos são maiores do que os nossos. Tu tens plano de paz. Tu tens coisas maravilhosas porque Tu trabalhas em nosso favor. E assim, Deus, eu gostaria que a minha vida e a vida de quem está me ouvindo e vendo seja totalmente dedicada a Deus, entregue a Deus, porque quando nós buscamos de todo o coração, Ele se deixa achar e muda a nossa sorte. Portanto, eu gostaria que Tu, meu Deus, atentasse para essa nossa oração e abençoasse a cada pessoa que está me ouvindo, que está vendo, e a minha própria vida e minha família. Abençoe essas pessoas e suas famílias. Seja com eles, guarda o livre de todo mal e não deixe de continuar a cuidar de nós e cuidar de cada um, porque Teus planos são maravilhosos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.
Bom, queria orar agora, fazer uma oração de graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Queria orar pelos enfermos, pelo sustento, né, pelo nosso sustento como igreja e como famílias. Queria orar por a nossa igreja, Ministério Grão de Mostarda, pelos nossos líderes, e que para a nossa esperança no Senhor ser renovada, né, nesse domingo. Deus, obrigada, Deus. Somos gratos ao Senhor por tudo que tem feito por nós, Deus. Somos gratos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Deus. Ainda que sejamos imperfeitos, infiéis, Deus, nós sabemos que confiamos num Deus, Deus, que tem sustentado todas as coisas, Deus. Obrigada por isso. Obrigada por permanecer fiel, Deus. Obrigada porque sabemos quem o Senhor é. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança, esse é o nosso refúgio, Deus. Muito obrigado por isso. Nós clamamos ao Senhor por aquelas pessoas que estão enfermas, Deus, ou que estão com algum familiar enfermo, Deus. Pai, eu clamo agora para que o Senhor vá de encontro a essas famílias, Deus, a essas pessoas nos hospitais, Pai, que o Senhor tire toda a dor, que o Senhor tire toda a doença, Deus. Clamamos para que o Senhor traga um refrigério, Deus, um renovo, Deus. Traga esperança a essas pessoas, Deus. Traga fé, Deus. Traga saúde, que o Senhor faça milagre, Deus. Nós sabemos que, ainda que os médicos, Deus, possam desenganar, nós sabemos que cremos no médico dos médicos, Deus. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas, Deus. Confiamos no Senhor. Que essas pessoas que têm seus familiares enfermos, Deus, possam receber do bálsamo do Senhor, Deus, possam receber da alegria, Deus, de confiar no Senhor, Deus. Que essas pessoas possam estar em paz, sabendo que o Senhor tem um propósito para todas as coisas, Deus, que o Senhor é quem cuida de nós, que a nossa vida, a nossa caminhada, Deus, está nas mãos do Senhor, Deus. Obrigada por isso, obrigada por não desistir de nós, Deus. Clamo também por aquelas famílias, Deus, que têm precisado e têm tido medo, Deus, do que será do nosso sustento, Deus, dos empregos, Pai, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor possa trazer a certeza de que é o Senhor quem sustenta todas as coisas, é o Senhor quem nos dá o pão de todo os dias, Deus, é o Senhor quem tem sustentado os nossos empregos, as nossas casas, as nossas famílias, Deus, os nossos filhos. Eu clamo para que o Senhor não deixe faltar nada nessas casas, Deus, para que o Senhor traga, Deus, com alegria, que essas pessoas possam sentar à mesa, Deus, e usufruir daquilo que o Senhor tem dado, Deus, do pão de cada dia com alegria, Deus, rendendo graças ao Senhor, Deus. Obrigada por isso, obrigada porque sabemos que até aqui, quem nos sustentou foi o Senhor, Deus, quem manteve as nossas vidas financeiras, Deus, foi o Senhor. Muito obrigada por isso, Deus. Eu clamo também pela nossa igreja, Deus, pelo Ministério Grão de Mostarda, pelos nossos líderes, nossos pastores, Deus, que o Senhor realmente traga alegria a essas pessoas, Deus, que têm se dedicado tanto a fazer algo para o Senhor, Deus, tem se dedicado às pessoas, tem se dedicado ao ministério, Deus, que essas pessoas recebam do Senhor a alegria de poder servi-lo, Deus, que essas pessoas possam encontrar no Senhor, Deus, a paz, o amor em estar no seu reino, Deus. Muito obrigada por isso, obrigada pelo privilégio de servir ao Senhor junto com essas pessoas, Deus. Muito obrigada pela nossa igreja, que o Senhor traga direcionamento aos nossos líderes, aos nossos pastores, Deus, para que quando a gente puder voltar a estar junto, Deus, que seja de uma forma segura, no tempo do Senhor, né, da forma como o Senhor desejar, Deus, e que isso seja motivo de alegria no nosso coração, Deus. Muito obrigada pela sabedoria que o Senhor tem dado aos nossos pastores, à nossa igreja, Deus, que o Senhor continue nos sustentando, continue fazendo forte essas pessoas que tanto têm se doado, Deus, ao teu ministério. Muito obrigada pela vida deles, Deus. Eu clamo para que o Senhor traga esperança ao nosso povo, Deus, traga esperança ao nosso país, Deus, aquelas pessoas que têm sofrido, que o Senhor possa restaurar, Deus, os nossos corações, restaurar a nossa alegria em servi-lo, restaurar a nossa esperança, o nosso amor pelo Senhor, Deus. Que hoje seja mais um dia de reconhecer que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus, muito obrigada. Quem cuida de nós é o Senhor, Deus. Quem cuida das nossas vidas e das nossas famílias é o Senhor, Pai. Somos gratos porque não estamos na mão de homens, Deus, mas confiamos no Senhor.
Sabemos que o Senhor pode todas as coisas e o Senhor quem tem cuidado de nós. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Amém. Vamos agora partir para o momento da ceia. E esse momento é um momento muito caro a nós cristãos. Nós temos nesse momento em alta conta. E quando pensamos na importância dele, eu gostaria de ressaltar 3 pontos principais que nos trazem refrigério a participar desse momento. O primeiro é a perenidade dele. Se nós pararmos para pensar, a ceia do Senhor é celebrada há 2000 anos, ininterruptamente. Nós temos uma ampla história. E nesses 2000 anos, a igreja já passou por diversos momentos. É emocionante pensar que, assim como nós ceiamos, os discípulos da igreja primitiva ceiaram diante da perseguição do Império Romano. E não só ceiaram, eles prevaleceram. O Império Romano caiu, e nós, como os cristãos, a nossa fé continua seguindo. É incrível pensar que, diante da Inquisição, que nós protestantes sofremos tanto, muitos irmãos foram entregues à morte para serem queimados vivos. Nesse momento tão difícil, houveram cristãos que participaram desse momento como nós. E até para as pessoas que dizem que nós temos vivido um momento sem precedentes na história, ajuda a gente a lembrar também que haviam cristãos na peste negra, na peste bubônica. Estima-se que existem estudos que dizem que 1/3 da população mundial naquela época foi dizimada, foi morta. E mesmo nesse momento, nós tínhamos irmãos participando da ceia, assim como nós participamos hoje. Então, meus irmãos, nós estamos diante de um momento muito especial. Nós podemos encontrar nisso refúgio e refrigério para a nossa alma. Podemos ser confiantes que, assim como aqueles irmãos passaram por tamanha provação, nós podemos passar pela provação que nós temos passado hoje. Cristo está conosco. Diante disso, eu queria nos lembrar do pão e do seu significado. Na verdade, um dos seus significados, porque a ceia é uma riqueza de significados. Nós lembrarmos, o pão é uma unidade. O pão é partido em vários pequenos fragmentos, e cada fragmento desse pertence ao pão como um todo. E devemos lembrar disso porque, mesmo distantes hoje, nós participamos do mesmo corpo. Somos pequenos fragmentos do corpo de Cristo. Seja onde você estiver, nós podemos encontrar um vínculo que nos une, que é o corpo de Cristo. Então, quando você pegar esse pedacinho desse pão, tenha na sua mente que, assim como você, aonde você estiver, tem outra pessoa, talvez em outro lado do país, ou quem dirá do outro lado do mundo, com outro pedacinho, dizendo que participa do mesmo corpo que você. Então, você não está só, você está acompanhado. Se você tem passado necessidade, se você tem necessitado de algo e tem tido vergonha mesmo, tem estado acanhado de pedir ajuda aos seus líderes, que você encontre nesse momento encorajamento, sabendo que o que te une com o seu líder não é apenas um vínculo de amizade ou de afinidade, mas é um vínculo que está ligado na unidade do corpo de Cristo, de modo que não importa quanto tempo vocês se falam, não importa quanto tempo vocês estão distantes, vocês ainda pertencem ao mesmo corpo e, portanto, você tem total liberdade de pedir ajuda para quem quer que seja desse corpo. E, por último, e sem dúvida, o mais importante, nós temos o sangue de Cristo simbolizado nesse cálice, que nos lembra que não estamos sozinhos, Cristo está conosco. Aquela passagem em que os discípulos estavam no barco, que foi assolado por uma tempestade. As pessoas, os discípulos ali preocupados, e houve um rapaz que trouxe a eles a memória de que Cristo estava no barco. Portanto, esse momento em que nós pegamos o cálice do Senhor, é um momento em que nós precisamos lembrar que Cristo está conosco, seja qual for a situação. E talvez possa parecer até improvável, você sequer possa visualizar um escape da situação que você está vivendo. Assim como os discípulos não visualizavam, eles achavam que iriam morrer. Nesse momento é hora de recorrer a Cristo, que assim como acalmou a tempestade, pode acalmar qualquer coisa que esteja acontecendo com você. Então, irmão, vamos participar desse momento. Pegue aí na sua casa
o pão. Vamos dar graças, assim como Cristo fez. Senhor, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos deu a graça de participar de um corpo que é múltiplo, Deus. Não estamos sozinhos nisso. Que esse momento sirva de recordação. Muitas vezes não temos visto e nem temos falado com os nossos irmãos, mas isso não significa que estamos desconectados deles. Estamos todos juntos na unidade do seu corpo. Que isso seja para nós consolo, que isso seja para nós motivação em buscar ajuda, auxílio, se necessário, oferecer também essa ajuda e esse auxílio àqueles que têm necessitado, para que possamos servir uns aos outros e dessa forma servir ao Senhor. Que esse pão nos recorde que mesmo estando sozinhos em casa, não estamos sozinhos na vida, Pai, em nome de Jesus. Vamos participar do pão. Cristo, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos alcance, Pai. Sabemos que temos pessoas passando pelos mais diversos problemas, por N desafios, Deus, em todas essas peculiaridades, Deus, nós temos a consciência que compartilhamos a mesma coisa, estamos acompanhados pelo Senhor. E que isso seja a nossa segurança, Deus, que a nossa segurança não repouse nos nossos salários, nas nossas contas bancárias, ou nos homens que nos cercam, Deus, ou na nossa capacidade. Que a nossa esperança de refrigério, de auxílio, de permanência, esteja no Senhor, Pai. Que ao celebrar esse momento e participar da nova aliança do Senhor, que nossos corações se aproximem do Senhor. Que mesmo em casa possamos sentir, presenciar e contemplar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Deus, nos ajuda nesse momento difícil. Aqueles irmãos que têm passado por dificuldades, vá no auxílio deles, Deus, que o coração deles seja aquecido e recebam do Senhor, Pai, o devido consolo e encorajamento, Pai, em nome de Jesus. Vamos participar do cálice. Irmãos, que a graça do Senhor acompanhe vocês essa semana, que as palavras ministradas nessa celebração encontrem solo fértil no seu coração e produzam frutos. Em nome de Jesus, amém.